É fato, Jesus não nasceu em 25 de dezembro. Jesus não é novidade para ninguém que Jesus não nasceu nesta data. É provável que Jesus nasceu entre setembro e outubro. Mas, no entanto, meus irmãos, nós temos que celebrar o nascimento de Jesus. Por que nós temos que celebrar o nascimento de Jesus? Porque houve celebração quando Jesus nasceu. A Bíblia nos diz que os anjos apareceram e cantaram glória a Deus nas alturas, paz aos homens a quem Ele quer bem. Ou seja, as milícias celestiais se alegraram com o nascimento de Jesus, né? A Bíblia diz que os pastores foram visitar Jesus quando Ele nasceu, foram celebrá-lo, né? Os pastores naquela ocasião, né, eram pessoas simples, pessoas comuns, pessoas do campo, né? E, enfim, Jesus foi celebrado pelos humildes, Jesus foi celebrado pelos carentes. Podemos dizer que também, baseado no contexto histórico, que pastores de ovelha naquela época eram pessoas marginalizadas, era uma profissão, quase que uma subprofissão, apesar da importância que a ovelha tinha no Oriente Médio, mas ainda assim era uma profissão discriminada. E essas pessoas foram lá visitar Jesus. E também eles foram celebrados pelos magos do Oriente, que estiveram lá visitando Jesus. Então, aqueles homens que representavam uma elite intelectual, né, vinda da Pérsia, onde hoje é o Irã, então aqui é o nascimento de Jesus, então temos que celebrar. É um momento de expectativa, irmãos, um ano tão complicado, tão difícil, tão nebuloso, né? Um ano que nós literalmente andamos pela fé, porque não sabíamos como seria o dia de amanhã. Enfim, nós temos que celebrar e se alegrar naquele que nos tem dado vida. E mesmo em meio a toda essa circunstância, temos tido vida com abundância. E nesta noite eu quero convidar você para adentrarmos ali aquele cenário que antecedeu o nascimento de Jesus, né? Nós vamos hoje estudar a vida de um casal muito interessante que a Bíblia nos conta. Na verdade, a história de Zacarias e Isabel, ela só é contada pelo evangelista Lucas, né? Somente Lucas, no seu evangelho, ele deu destaque para Zacarias e Isabel. E nós vamos começar estudando a vida deste casal tão especial, tão querido nesta noite. Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 1, nós estaremos lendo dos versículos 5 ao 7. Inicialmente, permaneça com a sua Bíblia aberta, Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículos 5 ao 7. Você que está acompanhando aí e recebeu o link, pode compartilhar, acessar as redes sociais da Segunda Igreja Presbiteriana Renovada, pode estar compartilhando essa mensagem também para seus familiares, para seus amigos, para que eles também possam serem edificados através da ministração da Palavra de Deus. Amém? Então vamos lá. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículos 5 ao 7, que nos diz assim: Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em idade. Amém? Vamos orar ao Senhor nosso Deus. Pai, nós te damos toda a honra e toda a glória nesta noite, por esta palavra tão bendita, por esta palavra tão maravilhosa que o Senhor tem revelado a nós. E agora pedimos que o Senhor possa falar aos nossos corações e falar ao coração de quem estiver escutando a tua palavra, tanto ao vivo quanto posteriormente, ó Deus, que esta palavra não volte vazia, mas que ela produza resultados, produza fé, salvação, transformação, mudança de vida naqueles que a ouvirem
porque esta palavra, Senhor amado, é poderosa, é como um martelo que despedaça a rocha. Ó Deus, abençoe cada coração, abençoe a nossa equipe que está aqui conosco nos bastidores, dando todo o apoio, dando, ó Pai, aí todo o feedback para a realização dessa transmissão. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, este texto que nós lemos aqui no Evangelho de Lucas, ele nos apresenta este casal que nós estaremos meditando, né? Mas esse texto também, como Lucas é muito detalhista em seu evangelho, ele começa nos localizando no tempo. Ele diz que nos dias do rei Herodes, né? Nos dias do rei Herodes. E Lucas, ele escreve o seu evangelho, e Lucas também é o autor do livro de Atos dos Apóstolos. E é interessante que tanto o primeiro quanto o segundo livro escrito por Lucas, né, o Evangelho de Lucas, quanto o livro de Atos dos Apóstolos, eles são endereçados a um cidadão chamado Teófilo, né? E é interessante que no livro de Lucas, ele descreve Teófilo de uma forma assim bem pomposa, bem honrosa. Ele chama Teófilo de excelentíssimo, né? Teófilo significa amigo de Deus. Então, Teófilo deveria ser alguma pessoa importante, né? Alguma pessoa de muito destaque. E quando nós chegamos lá no livro de Atos, né, no capítulo 1, Lucas já não usa mais essa expressão excelentíssimo Teófilo. Pelo contrário, ele só fala Teófilo. O que alguns indicam que talvez através ali da leitura do Evangelho de Lucas, através do trabalho dos apóstolos, Teófilo tenha se convertido. E agora, quando Lucas começa a descrever a história de Zacarias e Isabel, ele localiza os leitores no tempo, dizendo que esses acontecimentos se deram quando Herodes, chamado Herodes o Grande, era governador da Judéia, né? Esse Herodes, né, ele era Herodes o Grande. Ele foi aquele mesmo Herodes que lá no capítulo 2 do Evangelho de Mateus, ele decreta uma ordem para que fossem mortas todas as crianças de 2 anos para baixo, no sentido de tentar matar aquele que foi agora declarado como rei dos judeus. Ele não queria concorrência, ele não queria saber de um novo aspirante ao trono, ele não queria saber de ninguém que pudesse ameaçar o seu poder. Tanto é que quando você estuda a história de Herodes, ele matou muita gente, né? Ele matou todos aqueles que, porventura, se ele imaginasse que alguém pudesse oferecer um risco ao reinado dele, ele não se furtava em matar essa pessoa, e muitas vezes com requintes de crueldades. Então, Herodes era conhecido por essa brutalidade, por essa crueldade, por ser uma pessoa de métodos truculentos para tratar todos aqueles que pudessem oferecer algum risco ao poder que ele detinha como governador ali da Judéia. Herodes começou a reinar mais ou menos 40 anos antes de Cristo, né? E reinou cerca de 36 anos. Ele começou a reinar com mais ou menos 33 anos e morreu aí com aproximadamente 70 anos.
E ele morreu quando o Senhor Jesus estava vivendo o seu exílio lá no Egito, né? Mateus nos diz que quando a família de Jesus voltou, estava vivendo o seu exílio lá no Egito, né? Mateus nos diz que quando a família de Jesus voltou do Egito, quem reinava na Judéia era Arquelau, filho de Herodes. Essa informação nos é passada por Mateus, no seu Evangelho, capítulo 2, e o verso 26, né? Então, quando Jesus fugiu, ou melhor, a família de Jesus fugiu para o Egito, durante aquele período foi que Herodes morreu. E quando eles voltaram, José foi morar na cidade de Nazaré. Agora, depois de nos localizar no tempo, né, nos falando sobre quem governava durante a ocasião dos fatos, Lucas agora vai nos apresentar Zacarias, né? Aí ele chega em Zacarias. Ele fala que nos dias em que Herodes era o governador, nos cita o tempo, nos cita as circunstâncias, um contexto histórico, político, né, daqueles eventos. Aí ele fala que Zacarias, né? E quem era esse Zacarias? Zacarias era um sacerdote da turma de Abias. E por que essa questão, turma de Abias, por que era tão importante isso aí? Observe, meus irmãos, que o sacerdócio de Israel era dividido em 24 turmas, né? Havia uma escala feita pelo rei Davi de 24 turmas, né? A gente lê isso lá no primeiro livro das Crônicas, capítulo 24, versículo 10. E lá nós lemos que o turno de Abias era o oitavo turno. Então era a oitava turma, né? Eles eram divididos em 24 e o oitavo turno era da família de Abias, da turma de Abias, da qual descendia o sacerdote Zacarias. Zacarias significa Deus se lembrou. E Zacarias, ele era desposado com uma mulher chamada Isabel. E Lucas faz questão de dizer também que esta Isabel era das filhas, era uma descendente da casa de Arão. Isabel é a versão grega do nome Elizabeth, que significa consagrada a Deus. Então, Zacarias, sacerdote, que ministrava no turno de Abias, era casado com Isabel, ambos eram da casa de Arão, né? Porque Isabel também pertencia à linhagem de Arão. Agora, é interessante uma descrição apresentada no versículo de número 6, a respeito de Zacarias e Isabel, que diz assim que eles, os dois, tanto Zacarias quanto Isabel, eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Note que o evangelista Lucas não era judeu. Lucas era grego, né? Também era chamado de Lucano. E ele não foi uma testemunha ocular dos eventos relacionados ao nascimento e ao ministério de Jesus. Lucas não viu, mas creu. E Lucas ele fez uma pesquisa muito detalhada. No versículo 3 do capítulo 1, diz assim: igualmente a mim me pareceu bem, depois de uma acurada investigação de tudo, desde a sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo teólogo.
Então Lucas fez uma pesquisa minuciosa, conversou com pessoas, visitou lugares, leu manuscritos, né? E sobre tudo que era relacionado à anunciação, ao nascimento e ao ministério de Jesus. E quando ele vai falar especificamente de Isabel e Zacarias, né, é bem provável que quando Lucas compôs o seu evangelho, Isabel e Zacarias já fossem mortos. Quando Lucas escreveu o evangelho, eles provavelmente já teriam falecido. Então, quando Lucas vai descrever, nós não sabemos quem foram as pessoas as quais ele pesquisou, as quais ele entrevistou, mas ele faz essa descrição que está no versículo 6 deste casal, que diz assim: ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Então, Zacarias e Isabel, na descrição de Lucas, eram pessoas que tinham fé e tinham caráter. Por que eles tinham fé? Que Lucas diz que eles eram justos diante de Deus. Por que eles tinham caráter? A Bíblia diz que eles viviam irrepreensivelmente. Lucas não os conheceu pessoalmente. Lucas conversou com alguém a respeito da vida de Zacarias e Isabel. E esta pessoa, o que ela disse a respeito de Zacarias e Isabel? Que eles eram justos, que eles viviam irrepreensivelmente, observando os mandamentos e a lei do Senhor. Né? Deixaram um bom testemunho, né? A Bíblia nos diz que é melhor o bom nome do que as muitas riquezas. Mas quando chega no versículo 7, Lucas também descreve um drama pessoal daquele casal. Um drama vivido por muitos personagens da Bíblia. Ao longo do enredo bíblico você vai encontrar muitos personagens que viveram a mesma situação, o mesmo drama de Zacarias e Isabel. Versículo 7 diz assim: e não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em idade. Não é? Só abrindo um parêntese aqui, a Bíblia nos mostra, através da vida de Zacarias e Isabel, que fidelidade com Deus não nos livra de frustrações, de fracassos, de decepções e de toda e qualquer sorte de infortúnio. Ambos eram justos diante de Deus, viviam irrepreensivelmente, mas não tinham filhos. Não tinham filhos. Então, uma outra coisa que o texto diz, que eles eram avançados em idade. Isso nos mostra que já haviam se passado muitos anos que eles conviviam com aquela frustração. Viram muitas crianças nascerem, viram muitas famílias se formarem, viram muitos dos seus amigos, dos seus contemporâneos se tornarem pais, se tornarem avós, e eles ali continuavam somente o casal, sem barulho de criança, sem choro de criança, sem conversa de adolescente, sem sonho de jovem, sem música de casamento.
Era só o casal. Só Zacarias e Isabel, Isabel e Zacarias. Mas agora vamos aí prosseguir em frente. Versículos 8 a 10 nos diz assim: Ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário para queimar o incenso. E durante esse tempo toda a multidão do povo permanecia da parte de fora orando. Agora, Lucas já deixa de descrever a vida pessoal de Zacarias e já descreve ele exercendo a sua função sacerdotal. E como nós dissemos, o sacerdócio era dividido em 24 turnos. Isso significa que cada turma oficiava o sacerdote durante 15 dias por ano. Cada turno exercia o ministério sacerdotal durante 15 dias. E o dever sacerdotal era designado por sorte. E oferecer incenso era algo que muitos sacerdotes faziam apenas uma vez na vida. Havia muitos sacerdotes, né, ali em Israel naquela época. Alguém já disse, não se assuste, que havia algo em torno de 18 mil sacerdotes. Então, como era feito através de sorteio, podia ser que alguns queimassem o incenso somente uma vez durante a sua vida. Talvez outros tivessem maior sorte, queimassem 2 até 3 vezes. Mas em compensação, outros passaram a vida toda, mas não queimaram incenso uma vez sequer. E agora, idoso, ele é contemplado com esse privilégio. Agora ele é chamado, a sorte cai sobre ele, e ele é chamado para queimar incenso no turno de Abias, ao qual ele pertencia, né? E o incenso ele era queimado 2 vezes, né? E era queimado de manhã e à tarde por volta das 3 horas. Por isso que o salmista fala, né? Seja o levantar das minhas mãos como sacrifício da tarde. E era queimado de manhã, né? Na parte da manhã. A Bíblia também não nos diz a idade de Zacarias, né? Mas aí a gente se pergunta, quanto tempo será que ele esperou por esse momento? Será que ele já tinha queimado incenso pelo menos uma vez na vida? Ou será que ele ficou anos e anos e anos esperando por aquela oportunidade? Então, meus irmãos, tem oportunidades que a vida só nos oferece uma vez. Como eu disse, né? Havia cerca de 18 mil sacerdotes disponíveis para queimar o incenso. Então, quando o camarada era sorteado para oferecer o incenso, ele não tinha motivo para se envaidecer, mas para louvar a Deus. Porque a Bíblia nos diz, não escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Servir a Deus, irmãos, não é motivo para vaidade, não é motivo para orgulho, não é motivo para arrogância. Porque todo aquele que é salvo, não é salvo por mérito, é salvo por misericórdia da parte de Deus. É Deus quem nos escolhe. A exemplo do sacerdote, como eu disse, havia ali 18 mil sacerdotes. Claro que não só ali, mas espalhado pela nação, né? Espalhado em todos os lugares. Então, quando chegava seu turno, eles se reuniam. Nós podemos traçar um paralelo com a nossa salvação, com o chamado de Deus para as nossas vidas. Eu estou falando de chamado ministerial, eu estou chamando de chamado para servir a Deus, chamado para crer. Com milhares de pessoas
Deus te escolheu, Deus me escolheu. E por que nós não sabemos? Deus é gracioso. Nós não escolheríamos Deus, nós fugiríamos de Deus. Nós fugiríamos de Deus, sabe por quê? Porque o homem natural, o homem que não é convertido, ele foge de Deus. Assim como Caim fugiu de Deus, assim como Adão, quando pecou, fugiu de Deus, nós fugiríamos de Deus. Mas Deus, por graça e misericórdia, nos escolheu e nos salvou através da pessoa bendita do Senhor Jesus. Agora, vamos prosseguir em frente aqui. Versículo 11 e 12. Eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé à direita do altar do incenso. Vendo Zacarias, turbou-se e apoderou-se dele temor. Ele teve um encontro com o sobrenatural. Ele teve um encontro com o ser celestial, né? Várias pessoas na Bíblia tiveram essa experiência de se encontrar com anjos, com seres celestiais. Só que é interessante, irmãos, que a Bíblia nos fala, nos mostra, é a Bíblia quem está falando, não sou eu, que quando as pessoas viam anjos, viam seres celestiais, a Bíblia nos diz que as pessoas tremiam. A Bíblia nos diz que as pessoas lançavam-se por terra. A Bíblia diz que as pessoas ficaram aterrorizadas com medo de morrer, como foi o caso de Gideão, como foi o caso dos pais de Sansão. O impacto da presença de um ser angelical era tão grande que aquele ser angelical que se manifestava para alguém tinha que dizer: olha, não tema. Foi o que o anjo Gabriel, que apareceu aqui, disse para Zacarias: Zacarias, não temas. Zacarias, não temas. Zacarias, não temas. Não era uma coisa banal, não era uma coisa levada de qualquer jeito. A pessoa via um ser celestial, a pessoa tremia, reverenciava, adorava, oferecia sacrifício, não saia correndo, pulando, não. Vamos em frente aí. E aí, a partir do versículo 13, é anunciado o nascimento de João Batista. É anunciado o nascimento de João Batista. Olha só. Disse-lhe, porém, o anjo: não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, te dará luz a um filho, a quem darás o nome de João. Tua oração foi ouvida. Mas, irmãos, a Bíblia diz que ele era avançado em idade. Então, nessa altura da vida, João já não tinha mais, Zacarias já não tinha mais expectativa de ter filhos. E ele fala isso para o anjo do versículo 18. Como saberei isso? Eu sou velho e minha mulher avançada em dias. Ele estava literalmente dizendo: minha mulher já não tem mais o ciclo menstrual. Eu sou velho e minha mulher já não tem mais o período fértil. Como é que isso vai acontecer? Como é que isso vai acontecer? Ele não tinha mais expectativa. Mas esta resposta do anjo também é uma resposta de forma dupla. Porque pode ser que durante muitos anos da sua vida, Zacarias tenha orado por um filho. Mas esta oração, ele orou, Deus ouviu, mas não respondeu. Mas por outro lado, como ele era temente a Deus, ele tinha no seu coração a esperança messiânica e orava pela vinda do Salvador. Todo judeu piedoso orava pela chegada do Messias. E Deus falou que a sua oração teria resposta, tanto a oração que ele clamava pela chegada do Messias, quanto a oração que ele teria um filho.
E esse filho não seria apenas um bebê temporão, né? Um filho da velhice, não. Como diria alguém, a raspa do tacho, não. Esse bebê seria importante, porque no final do versículo 13 o anjo diz: a quem porás o nome de João? A quem porás o nome de João? Batista não era o nome dele, Batista era o apelido dele. Por que Batista? Era como se chamasse ele o João que faz batismo, o João que batizava. O anjo só falou, ele vai se chamar João. Então, irmãos, quando Deus nomeava alguém, significa que algo grandioso seria realizado através daquela pessoa. Você vai ver lá no capítulo 21, 22 de Gênesis, quando Agar foge de Sara, o que acontece? Deus fala que o menino vai chamar Ismael, vai ser líder de uma dinastia de príncipes, né? E tanto é que Ismael hoje são os árabes, né? Da onde descendem os árabes. Árabe significa povo do deserto. Assim aconteceu com o rei Josias, né? Foi anunciado que nasceria um rei, que seria um reformador, chamado Josias. Lá em 1 Reis, lá em Isaías capítulo 7, capítulo 14, fala que ele será chamado Emanuel, que significa Deus conosco. Então não era só uma criança que nasceria numa época avançada dos seus pais, não. Aquele menino tinha um propósito, aquele menino tinha uma função, aquele menino tinha uma vocação especial da parte de Deus. O menino era João, ficou conhecido como João o Batista, a voz do que clama no deserto. Prosseguindo no versículo 15, indica o modo de viver do menino, pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo já do ventre materno, né? O procedimento aí para João Batista era semelhante dos nazireus, porque os nazireus eles eram consagrados a Deus, não bebiam vinho, tinha uma série de recomendações. A Bíblia só não fala nada a respeito do cabelo dele, se ele podia cortar ou não, porque os nazireus durante o seu nazireado não podiam cortar o cabelo, né? Não é que no cabelo de Sansão estava força, não. A força estava no voto que havia, a força estava no compromisso, na aliança que Deus havia feito com Sansão, porque o nazireu, ele tinha que ter o cabelo comprido. Então, o mais famoso nazireu da Bíblia foi Sansão, com certeza. E a lei, lá em Deuteronômio capítulo 6, a partir do versículo 1 ao 4, nós encontramos ali as leis referentes ao procedimento do nazireu, que era essa pessoa consagrada a Deus, da mesma forma como foi João Batista. E ele foi cheio desde o ventre. O anjo falou, ele vai ser cheio do Espírito Santo desde o ventre, né? Mas isso aí ficou comprovado quando Maria, depois que recebeu a visita do anjo, visitou Isabel. A Bíblia diz que João Batista, ele saltou no ventre ali, né? Foi cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe. Mas apesar de toda a sua importância naquele cenário da chegada do Messias que se aproximava, João Batista, ele era um servo, ele era um instrumento, ele era porta-voz, ele era um arauto, ele prepararia o caminho do Senhor. Prepararia. Como diz lá em Hebreus, a carta aos Hebreus nos mostra a superioridade de Jesus sobre vários personagens do Antigo Testamento. E sem sombra de dúvida, Moisés foi o personagem mais importante do Antigo Testamento. No entanto, o autor aos Hebreus ele faz questão de ressaltar que Moisés era fiel em toda a casa de Deus como servo. Moisés era servo, Jesus era filho. Da mesma maneira, João Batista. Ele foi importante? Foi. Ele ali preparou o caminho do Senhor? Preparou. Inclusive, muitos discípulos de Jesus, antes de servirem a Jesus, de serem discípulos de Jesus, foram discípulos de João Batista.
mas ele era servo. Quando perguntaram para ele, você é o Cristo? Ele falou, eu não sou o Cristo. Não, eu batizo com água, mas depois de mim vem um mais poderoso que eu não sou digno de desatar as sandálias. Eu batizarei com água, mas ele batizará com o Espírito Santo e com fogo. Vamos seguir em frente aqui, meus irmãos. Versículo 18. Então perguntou Zacarias, como saberei isso, pois sou velho e minha mulher avançada em dias? Né? Zacarias fez um voto ali, um desafio, uma prova com o anjo. O anjo falou, quer saber como é que você vai saber? Vai ficar mudo. Zacarias fez um voto ali, um desafio, uma prova. Você vai ficar mudo. E você não vai poder falar até o dia que a minha palavra se cumprir. Até o dia que o menino nascer. E foi o que aconteceu. No dia que João Batista nasceu, a Bíblia diz que a língua dele se soltou. O pessoal queria colocar o nome de menino de Zacarias, ele pegou uma tabuinha e escreveu, não, o nome dele é João. Né? O nome dele é Yohanan. Vai se chamar Yohanan, João. É muito difícil de ler e escrever em grego, Ioannes. Yohanan, João, o nome dele é Yohanan. A Bíblia diz que a língua se abriu, ele começou a falar e louvar e a profetizar. E quando ele saiu do templo, né, que ele terminou de ministrar ali o incenso, aquela experiência, a Bíblia diz que o povo, né, no versículo 21, esperava Zacarias e demorava-se, e admirava-se que se demorasse tanto. E ele entrou falando e saiu mudo, né? Tem um ditado que diz que tem pessoa que entra mudo e sai calado, e ele entrou falando e saiu mudo. Então entenderam que teve uma visão no santuário, e expressava-se por acenos e permanecia mudo. E sucedeu que, terminados os dias do seu ministério, voltou ele para casa. É interessante nós observarmos, irmãos, que entre Malaquias, o fim do ministério do profeta Malaquias, e esses eventos, decorre um período de aproximadamente 400 anos, o chamado período interbíblico, período intertestamentário, como dizem alguém, como diz alguém, período de silêncio profético. E a primeira manifestação de Deus, depois que Malaquias encerrou seu ministério, foi exatamente essa aí. Quando o anjo Gabriel se manifestou para o sacerdote Zacarias. Deus quebra aquele silêncio e começa a se revelar ao seu povo. Né? Vamos prosseguir em frente. O povo estava ali esperando. E agora? Por que o povo ficou esperando admirado? O povo só, vamos dizer assim, dispersava depois que o sacerdote impetrava a bênção sacerdotal, né? Aquela que está lá em Números, capítulo 6, do 24 em diante, né? O Senhor te abençoe e te guarde. Aí nós chegamos nos versículos 25, né? E o texto volta a falar de Isabel. Diz assim, passados esses dias, sua mulher concebeu e ocultou-se por 5 meses, dizendo, assim me fez o Senhor, contemplando-me para anular a minha vergonha de sobre os homens. Qual era a vergonha de Isabel? Ela não era temente a Deus? Era. Ela não tinha uma vida irrepreensível? Tinha. No entanto, ela não tinha filhos. Essa era a vergonha dela. Esta era a vergonha. A esterilidade era motivo de grande vergonha para as mulheres em Israel. Motivo grande demais. Né? Você olha ao longo da Bíblia, como eu disse anteriormente, quantas mulheres não sofreram esse drama? Só para citar algumas aqui que eu anotei. Sara,
Rebeca, Raquel, Ana, a mãe de Sansão, a Sunamita, lá de 2 Reis, capítulo 4, Mical, né? Então, era uma vergonha. Muita gente dizia, essa mulher é uma árvore seca. Muita gente dizia, esta mulher, ela desonra seu marido. Essa mulher não lhe deixará posteridade. Eu tenho certeza também, irmãos, muita gente emprestava a boca para o capeta e falava para Ana, o que adianta você ser tão fiel, você orar, você ler a Bíblia, você ir ao templo, você adorar, oferecer sacrifício, nem filho você não tem? Para que adianta você adorar a Deus nessa vergonha que você vive? Existe um filme que foi lançado no ano de 1999, chamado Laços Sagrados. Ele retrata essa situação. Existe uma tradição entre os judeus que depois de um determinado tempo, se o casal não tiver filhos, ele pode separar. E o que acontece nesse filme é que já havia um tempo que marido e mulher, o casal ali protagonista dessa produção, não tinha filhos. Mas eles se amavam. Mas aí começa aquela pressão. Não, você não pode ficar com ela. Ela vai te envergonhar, não vai te deixar filhos. Aí começa aquele drama todo. Porém, irmãos, agora Ana estava celebrando a sua vitória. Enrugada, cabelos provavelmente brancos, não é? Já bem vivida, expressões faciais, mas a barriguinha de Ana crescendo. Ou melhor, a barriguinha de Isabel crescendo. A barriguinha de Isabel crescendo. E é interessante que ela é poetisa, irmãos. Ela, no versículo 25, né, ela escreve um poema, isso é um poema, que diz assim: assim me fez o Senhor, contemplando-me para anular a minha vergonha perante os homens. Irmãos, isso aí, na língua portuguesa está escrito em forma de parágrafo, mas na língua hebraica isso é escrito em forma de poesia, é uma poesia. E quando chega no final, aí mais para frente, no mesmo capítulo 1 de Lucas, versículo 42, né? Quando Maria, grávida de Jesus, pelo poder, pela ação do Espírito Santo, vai visitá-la, quando Maria diz para ela, sei lá, shalom, oi prima, Pai do Senhor, prima, como é que você está? A Bíblia nos diz que ela fica cheia do Espírito Santo, né? Fica cheia do Espírito Santo. Olha que coisa maravilhosa. E ela exclama, né? Bendita és tu entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre. Né? Então Isabel era poetisa. Ela era da tribo de Levi, né? Os filhos de Arão eram da tribo de Levi. Da família de Levi, a família de Arão foi escolhida para o sacerdócio. Então ela tinha contato com a adoração. Algumas lições, né? Nós podemos extrair algumas lições, alguns ensinamentos, né? algumas verdades aqui que esse texto nos mostra, né? A primeira coisa que nós vemos é que tanto Jesus quanto João Batista nasceram no tempo de Herodes o Grande, que era um homem vingativo, cruel, egocêntrico e que era capaz de tudo para se manter no poder. O fato de um dos homens mais cruéis da história da humanidade estar governando a Judéia não impediu que Jesus nascesse, não impediu que João Batista nascesse, não impediu que a promessa de Deus, daquele profeta, precursor, voz que clama no deserto, né? Aquele que viria no espírito e na virtude de Elias, se manifestasse. Não impediu que a estrela brilhasse no céu, não impediu que os anjos se manifestassem, não impediu que os magos viessem do Oriente
para adorá-lo, não impediu que o Verbo se fizesse carne e nascesse, tabernaculasse entre nós. Reinos, irmãos, vêm e vão, governos vêm e vão, mas o governo de Deus, isso que nós temos que entender, a soberania de Deus, o domínio de Deus, prevalece e permanece para sempre. O poder de Deus se manifesta independente de quem está no poder, independente de qual legenda está governando, independente da circunstância. Nesse momento, nesse ano que estamos vivendo, se você está me vendo, se você está me ouvindo, se eu estou aqui, se nosso irmão Jonas, irmão Itamar, os irmãos que estão ali no ensaio, se estamos aqui, sabe por quê? É porque Deus tem sido Deus e tem reinado sobre as nossas vidas. Então esta é uma lição que nós podemos tirar. A outra coisa que nós podemos tirar, outra lição que nós podemos tirar, é que fidelidade a Deus não está atrelada à circunstância, né? Zacarias e Isabel não se corromperam por conta da sua frustração. Não se corromperam. O que Jó falou? No saí do ventre da minha mãe e no tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Ou será que você é levado por circunstâncias? Zacarias poderia ter passado a vida toda sem oferecer incenso. Por quê? E se ele não fosse sorteado? Era lançada uma sorte. Existia um sistema lá. Pode ser que ele pode ser, não estou afirmando que foi, que até aquele momento da sua vida ele nunca havia oferecido incenso. Ou pode ser que já tenha oferecido uma só vez, não sabemos. Mas não era isso. Não estava pautado nisso a sua fidelidade a Deus, né? Existem pessoas que são assim. Se não cantarem, se não pregarem, se não estiverem em evidência, não serve. Irmãos, a Bíblia não diz que teu pai que te vê nas praças, teu pai que te vê nas redes sociais, teu pai que te vê em evidência vai te recompensar. Não, a Bíblia diz que teu pai que te vê em oculto te recompensará. Zacarias e Isabel foram fiéis a Deus sem filhos, foram fiéis a Deus sem oferecer incenso. A fidelidade não está atrelada à circunstância. Como diria Caio Fábio, sirva a Deus por nada e descubra que isso é tudo. A terceira coisa, irmãos, o tempo da promessa de Deus chega. O tempo chega. A Bíblia diz que tudo tem seu tempo. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo. Eles, uma determinada altura da vida, eles olharam para o outro e falaram: olha, filho, não tem mais jeito não. A gente está envelhecendo, os nossos corpos estão envelhecendo, então eu acho que esse é um projeto que nós vamos ter que abrir mão. Mas vamos continuar orando para que o Senhor, nosso Deus, envie o Redentor para Israel. E quando foi um dia, a promessa se cumpriu. Tanto a promessa da vinda do Messias, porque Jesus iria nascer aproximadamente 1 ano e meio depois desses eventos, uma promessa inesperada da chegada de um filho. Eles oraram por tanto tempo, mas humanamente abriram mão daquele projeto, mas, no entanto, milagrosamente Deus concedeu a realização daquele sonho. Quero te falar uma coisa: não desista, não desanime, não fique olhando para as circunstâncias, olhe para o Senhor. Ele é fiel, Ele é fiel, Ele é fiel. Ele prometeu um filho para Abraão, levou 25 anos. Ele prometeu a chegada através de Isaías, ele falou da chegada de Jesus, levou 700 anos. Ele falou para Moisés, através de Moisés, que levantaria um profeta semelhante a Moisés, 1500 anos. Então, não se desespere, espere em Deus.
Faça como o salmista: esperei pacientemente no Senhor, e Ele se inclinou para o tempo de Deus, mas há um tempo para todas as coisas, e esse tempo é dirigido pelo Senhor nosso Deus. Em último lugar, irmãos, encerrando aqui, dica: o fraco, eu sou forte. É interessante, irmãos, que nós lemos lá em Gênesis que Sara riu, Sara riu. Imagine Sara, já idosa, 90 anos, colocou a mão na barriga e falou: não estou acreditando. Eu vou ser mãe. Abraão, esse velho, vai ser pai. A Bíblia diz que Sara riu, por isso que ele se chamou Isaac, porque ela ria, vivia rindo com os cantos. Vou ser mãe, vou ter que dar banho no nenê, vou ter que comprar fralda, passar hipoglós, vai ter nenê com cólica aqui em casa, vou perder noite de sono, aquela coisa toda, Milagre. Da mesma maneira, Isabel celebrou o milagre. Isabel celebrou o milagre. E nós vamos ver aqui, meus irmãos, mais para frente, no capítulo 1, a partir do versículo 67, que Zacarias compôs o Salmo, capítulo 1 do Evangelho de Lucas, termina com um salmo composto por Zacarias, uma canção de adoração, celebrando o milagre de Deus na sua vida, do Deus que se manifestou em meio à sua fraqueza. Então, irmãos, Deus usa pessoas fortes? Usa, irmãos. Deus usa quem tem dinheiro, Deus usa quem tem boa saúde, Deus usa quem tem bom nome, Deus usa quem tem tanta coisa. Mas, no entanto, irmãos, Deus também usa quem é fiel. Deus também usa quem tem compromisso. Deus também usa quem não olha as circunstâncias. Foi o caso desse casal. Não tinha nada. Só sua esperança e sua fidelidade. E foi isso que Deus honrou. Talvez você se ache tão pequenininho diante de Deus. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Como diria alguém, você pode se achar pequeno, mas o teu Deus é grande. O teu Deus é poderoso. Celebre, se alegre. Quando a tua vitória chegar, faça como Isabel, se alegre. Faça como Sara, se alegre. Faça como Zacarias, se alegre. Louve o nome do Senhor, celebre o nome do Senhor. Sabe por quê? Porque a tua vitória vem de Deus. E ninguém vai roubar essa vitória de você. Porque, como diz o Marco Góes, você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Amém? Ou vencedora, Vencedor ou vencedora na pessoa bendita do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus. Nós encerramos hoje aqui o primeiro estudo. É como eu disse, a nossa intenção não é esgotar o assunto, porque tem muita coisa, como disse o pastor Gladstone, cada enxadá de 10 minhocas. Mas, no entanto, irmãos, nós vamos estudar esses personagens. A semana que vem, na quinta-feira que vem, se Deus nos permitir, nós vamos estar estudando sobre Maria, a mãe de Jesus. Maria, a mãe de Jesus. Eu quero convidar você para nós entrarmos ali no universo de Maria. Quero convidar você para ir lendo aí o Evangelho de Lucas, principalmente os primeiros capítulos ali que falam sobre o nascimento de Jesus e tantas coisas. Vai lendo aí, vai estudando para na próxima quinta-feira nós estarmos aí bem inteirados a respeito daquilo que essa mulher fantástica, maravilhosa, extraordinária tem. Um projeto de leitura bíblica, lendo o livro de Provérbios. Estou falando aqui para o povo, mais voltado para o povo da segunda igreja, mas, no entanto, se você que não é da segunda igreja quer participar, fica à vontade. Todos os dias do mês de dezembro estaremos lendo um capítulo de Provérbios. Amanhã leremos o 4 e assim sucessivamente até o dia 31, ouvindo Deus através de Provérbios. Eu tenho certeza que Deus vai te abençoar muito. Na terça-feira nós estamos com uma corrente de oração, Projeto 2021, entregando 2021 para Deus. Amém? Ah, pastor, mas eu fiz tantos planos e 2020 me frustrou. Eu quero te falar uma coisa. Frustrado é o diabo. Sabe por quê? Porque você está vivo. A Bíblia diz que corações, mas a resposta vem de Deus. Você fez plano, mas o plano de Deus era te preservar. E no domingo pela manhã, próximo domingo pela manhã, dia 6, nós teremos a Santa Ceia do Senhor, às 9 horas da manhã.
E no domingo pela manhã, próximo domingo pela manhã, dia 5, convidamos todos para estarem aqui participando desta programação, para que Deus nos abençoe. Você está vendo aí na tela o QR Code, através do qual você pode ofertar, dizimar na nossa igreja, né? Que Deus te abençoe pela sua fidelidade, pela sua liberalidade com a obra dele. Amém? Vamos orar ao Senhor nosso Deus, agradecer por esta noite, continue orando pelo Brasil, né? Orando pelo governador do seu estado, né? Se você não é, ore por quem governa o seu estado, orando pelo nosso prefeito, no nosso caso aqui o Daniel Sucupira, aí na sua cidade, você sabe quem está dirigindo a sua cidade. Ore por Israel, o povo eleito, ore por Jerusalém, a cidade santa. A Bíblia diz que prosperarão aqueles que te amam. Pai, muito obrigado por esta noite. Obrigado pela tua palavra, pela vida de cada um daqueles que acompanhou, a Deus, a transmissão desse estudo, ou que ainda irá acompanhar, que através do teu Espírito Santo uma boa obra possa se iniciar e se concretizar na vida dos teus servos. Muito obrigado pela vida do nosso irmão Jonas, dos que estiveram aí nos bastidores dessa transmissão. Que o Senhor abençoe os teus servos e suas famílias. Agora nos leva em paz, que tenhamos um final de noite abençoado. Ó Deus, que seja, ó Deus de poder, uma noite de renovo, onde o Senhor estará falando conosco através da leitura da Tua Palavra. Ó Deus, abençoa as programações deste final de semana, a Santa Ceia, é um feriado municipal onde muitas pessoas estarão viajando, guarda a saída e a chegada das pessoas. Pai, nós nos entregamos aos Teus cuidados com ação de graça, em nome de Jesus. E que a graça do Galileu bendito, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de vós. O povo do Senhor, a igreja de Deus, diga amém. Que Deus te abençoe. Uma excelente noite de quinta-feira para todos nós, em nome de Jesus.